paz do Senhor, irmãos. É uma alegria, um prazer estarmos aqui nesta noite, junto com os irmãos, para participar mais um culto dos jovens e estarmos adorando ao Senhor, né? Estou com muita saudade de todos vocês e logo também vou participar com vocês aí dos cultos presenciais, quando der. Mas louvo ao Senhor por mais esta noite, mais um mês que passou, né? Do culto dos jovens e estamos aqui porque o Senhor nos tem sustentado, amém? Quero compartilhar com vocês, dar abertura então neste culto, compartilhando com vocês, vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes 3, né? Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana, uma meditação, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, Eclesiastes 3, a partir do 1. Para tudo, estou lendo na nova versão, tá? Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Nós estamos nesse tempo, né, irmãos, de nos conter, não podemos abraçar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Até aqui, até o versículo 11. O que eu estou compartilhando com vocês? Irmãos, tem um tempo certo para todas as coisas. Então, tudo o que acontece, não acontece por acaso. E lendo isso aqui, né, tudo ele fez no 11, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Isso quer dizer que nada foge ao controle de Deus, né? E aqui fala que mesmo assim nós não conseguimos compreender exatamente. Às vezes nós ficamos desanimados, às vezes nós, nossa, por que está acontecendo isso? Algumas pessoas, né, não conseguem aceitar muitas coisas, mas nada foge ao controle de Deus. Ele está no comando de tudo. A nossa função como servos, como filhos, é acreditar. Acreditar, ainda que não vemos, ainda que não sentimos, é acreditarmos que Deus está no comando, que Deus está controlando e que tem um propósito, né? Nós estamos aqui nessa nova realidade, estamos vivendo aí nesse novo tempo, né? E aí, em Romanos 12, fala que do 1 e o 2, né? Que nós temos que abrir a nossa mente, né? Então, o mundo está vivendo aí, eu estava até pensando, acho muito engraçado, o mundo está vivendo na letra D, né? Desilusão, desespero, discórdia, desânimo, está vivendo aí desunião, né? Desemprego. Então, assim, está vivendo várias situações. Mas o Senhor, nesse tempo, é um novo tempo de graça que Ele tem reservado para nós. É um tempo, nós estamos da letra R, é um tempo de repensar, de refazer, de reconstruir, de renovar, de restaurar. Então, o Senhor, Ele está nos dando esse tempo. Então, irmãos, vamos aproveitar para adorar ao Senhor, para nos colocarmos diante dEle. Hoje é noite de celebração, noite que eu sei que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações, né? Vamos louvar, adorar ao Senhor. Em Romanos 12, como eu estava dizendo, no versículo 2, fala assim, que nós temos que renovar a nossa mente, abrir a nossa mente. Então vamos entrar neste renovo do Senhor, vamos renovar a nossa mente para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus.
Então, para que nós possamos experimentar aquilo que o Senhor reservou para nós neste novo tempo, neste novo normal, neste novo natural, para que nós possamos experimentar. Vamos abrir as nossas mentes nesta noite, o nosso coração, e receber aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Vamos apresentar os nossos corpos, como está no versículo 1 de Romanos 12, os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto inteligente, que é o culto racional, que é o culto esperado, que é o louvor esperado do Senhor, é que nós possamos estar diante do altar dele. Amém? Com os nossos corações abertos. Então, que nesta noite nós possamos receber a porção do Senhor. Receba aí na sua casa aquilo que o Senhor preparou para você nesta noite, aquilo que o Senhor tem para você, a palavra do Senhor que nós iremos ouvir, o louvor que nós iremos participar. Receba em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, muito obrigado pela tua misericórdia sobre nós, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, como um incenso suave, Senhor, queimado em seu altar. Senhor, que o nosso louvor, que a nossa adoração, que a meditação do nosso coração possa chegar como um cheiro agradável diante de ti, Senhor. Visita cada lar, cada família representada. Senhor, guarda cada um, que eles recebam a porção necessária para hoje, Pai, em nome de Jesus. E nós te louvamos porque o Senhor até aqui nos tem sustentado. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor na beleza da santidade dele. Amém, irmãos? Fiquem na paz. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso ele é e o tanto que ele me quer. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso ele é e o tanto que ele me quer. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama.
sua casa nesses dias, né, que estamos de quarentena, se você está ansioso, se você está com medo, creia que o amor de Deus lança fora todo medo. E onde você estiver, Ele vai te alcançar. Amém?
Paz do Senhor, irmãos. Neste momento, eu gostaria de agradecer a todos que participaram deste culto. Eu gostaria de orar pelo preleitor desta noite. Eu acredito que a palavra de hoje vai falar muito a cada coração. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, Pai, por este culto. Te agradeço por cada ministração, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, não aquilo que queremos, mas que nós precisamos ouvir, Senhor, para que continuemos nessa caminhada da fé. Senhor, eu oro pelo preleitor desta noite e oro para que nossos corações estejam sensíveis à sua voz, Pai. E que, Senhor, Pai, saiamos transformados, Pai, neste culto. Sejamos, Senhor, Pai, mais parecidos com aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. E que nós, Senhor, tenhamos uma identidade, Pai, que levem as pessoas a verem mais de Jesus em nós. No nome de Jesus. Amém. E neste momento eu passo a palavra para o preleitor desta noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Juventude Avivalista de Freguesia do Ó. Uma honra, um prazer poder estar ministrando nessa noite a palavra do Senhor. Nesse tema maravilhoso. Tema que os jovens escolheram. Identidade. Sem perda de tempo, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Okay? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos abrir lá no capítulo 5 e vamos ler alguns versos a partir do 17. Vamos ler até o 21. A minha versão diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Como eu disse aí, um tema maravilhoso, identidade, mas eu queria, acima de tudo, estar meditando um pouquinho com vocês. Vamos entender então o significado dessa palavra identidade, Se você pesquisar aí nos meios, nas fontes de pesquisa, Google, dicionário, enfim, você vai encontrar que a palavra identidade é um substantivo feminino que ela tem a conotação de dizer que é uma qualidade do que é idêntico, ou uma segunda opção, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Se você parar um pouquinho e pensar bem, você vai ver que quando nós nascemos, nossos pais, eles vão lá no cartório, e lá no cartório, então eles vão definir o nome que a criança vai ter, que você teve, que eu tenho, mas junto com esse nome, você dá um nome e o cartório te dá um número específico, uma maneira de controlar a população, enfim, saber a natalidade e como é que ela está indo. Essa palavra, essa identidade, ela nos acompanha tanto no nascimento até a morte, porque quando morre também um outro registro, que chama-se registro de óbito, vai ser levantado. Então, enfim, é uma característica única, tá? É algo que pertence a você, a uma pessoa, que é o único que vai te acompanhar desde o nascimento até o óbito. Então ela tem um prazo, ela tem um limite, ela tem uma determinação, ela tem algo que diz para ela o começo e diz para ela o fim. E no meio também ela vai ter, porque você vai gerar alguns documentos durante a sua vida que serão documentos de identificação, ou seja, que vão identificar quem é você. Então, você vai ter o RG, que é o registro geral, que ele acaba substituindo, enfim, então, a sua certidão de nascimento. Junto com ele, você vai ter o CPF. Quando você tiver grandinho, tiver que votar, você vai ter, então, o título de eleitor. São documentos que identificam
a pessoa única que você é. A pessoa única que é você. O CPF está muito ligado principalmente às questões financeiras, às questões bancárias. Enfim, quando você vai fazer alguma coisa, uma compra, é o CPF que vai estar identificando que você é aquela pessoa e que quem está comprando, fazendo aquela determinada compra ou, sei lá, adquirindo um bem, é a pessoa que possui aquele número. O mundo nos trata como um número, mas Deus, de uma forma maravilhosa, eles nos trata como alguém muito mais que especial. Nós também temos uma identidade com Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, nós passamos a ter uma identidade com Deus. E essa identidade de Deus, que Deus coloca para nós, e que é algo peculiar, é algo maravilhoso, né, que vai ter todo aquele cristão. E ele vai nos transformar, então, em pessoas únicas. Né? Faz parte, então, dessa atitude que Deus tem para com aqueles que aceitam a servir, vamos chamar assim, aceitam a servir a Ele em fidelidade, em amor, em justiça. Amém? Vamos ver como é que Deus nos trata? Vamos parar um pouquinho aqui e ver como que Deus nos trata? Que identidade que Deus nos colocou? Que identidade que é essa que Deus caracteriza para o homem? E se eu pudesse ainda antes, né, colocar aqui um título, né, um subtítulo. O título é identidade, mas eu queria colocar um subtítulo para essa mensagem de hoje. Eu queria colocar assim: identidade, pequenas atitudes diárias que constrói ou a destrói. Entenderam aí? Vou repetir: identidade, pequenas atitudes diárias que constrói ou a destrói. Vamos ver como é que Deus então ele nos trata. Vamos ver então como é que Deus ele coloca uma identidade para nós. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Não perca aí o 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. Mas vamos navegar um pouquinho na Bíblia. Eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, capítulo 2, o versículo 27. Gênesis, capítulo 2, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, temos em mente então aqui que Deus nos formou. Então, Deus nos formou, e isso tem que ser absoluto para nós. E eu vou explicar para você por quê. Porque nós estamos vivendo dias em que muitos fatores querem confrontar isso que está escrito na Bíblia. Você vai ser confrontado nisso no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Pessoas que querem questionar isso, entendeu? Nós sabemos que a ciência, ela é contra isso, ou ela não acredita nisso, podemos dizer assim. A ciência acredita que de uma explosão, de um acaso, foi que veio a surgir a humanidade, veio a surgir os animais, veio a surgir, enfim. Os cientistas, os doutores, eles vão contra isso. Mas nós, que somos de Cristo, nós que entendemos o Evangelho, nós que entendemos o amor de Cristo conosco, nós temos que ter isso como certeza, que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus nos criou, e como que Deus nos criou? De uma maneira peculiar. Por isso que é algo único. Não existia. Era algo que não existia, era algo que não tinha. E Deus ele vai lá, pega do pó, pega do barro, faz o barro, do barro ele começa a modelar. E olha que interessante, quando ele fala assim, a imagem e a semelhança. Porque ele começa a modelar algo, e aonde a sua inspiração, podemos dizer assim, é o próprio Deus. Parece forte isso, né? Mas assim, Deus como o autor, como aquele que está esculpindo, então, podemos dizer assim, esse homem, ele usa como molde, podemos dizer assim, ou como base, ele mesmo, o próprio Deus. Então você vai ver que ali, né, na primeira aparição ali da Trindade, podemos dizer assim, dessa palavra que não tem na Bíblia, Trindade, mas nós interpretamos dessa maneira e conseguimos entender dessa maneira. Mas você vai ver ali que a primeira fala da Trindade é: façamos conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança.
Então, o modelo que Deus escolhe para fazer o homem é o próprio Deus. E olha que interessante, continuando nesse pensamento, nesse raciocínio, olha que interessante. Deus, então, ele pega ele mesmo como molde, como modelo, e cria o homem. E ele também utiliza de alguns atributos que é dele e coloca nesse homem. Aí eu pergunto para você, quem era o homem antes da criação? Antes de Deus pegar ele? Era pó. Nem barro era, porque a Bíblia fala que ele pega o terra, pega o pó e faz uma mistura ali, vira uma lama, uma argila, e Deus começa a misturar então. O homem era terra, que talvez já tinha sido pisada, e eu quero que você entenda isso daí. O Gênesis a gente lê numa sequência, mas Gênesis ele tem um intervalo de tempo aí. Nós lemos ele sequencial, mas você tem que entender que a cada leitura que você faz do livro de Gênesis, você tem que entender que são histórias que às vezes passaram anos, passaram meses, passaram dias. Cada assunto que está sendo tratado ali. Na nossa cabeça, no nosso entendimento, nós às vezes achamos que é uma sequência. Fez isso num dia, no outro dia fez isso, de manhã fez alguma coisa, à tarde fez outra, à noite fez outra. Não. São acontecimentos que vão sendo tratados, talvez durante muito tempo, durante muitos anos. Né? Segundo a academia, segundo os teólogos, aí eles falam que o intervalo entre Gênesis 1, que fala lá no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, pode ter bilhões de anos. Pode ser algo que não tem nem contagem, não dá nem para contar. Por quê? Porque foi Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia. Acabou. Ali é ponto final. Depois é que vai começar a ter as outras coisas que vão surgindo. Mas, pensando propriamente no texto, ontem o homem não era nada. Talvez os animais estavam ali andando, porque nós vamos ver que a sexta atividade de Deus ali na criação vai ser a criação dos animais e do homem. Então talvez os animais estavam ali, Deus criou, ordenou, os animais vieram, os animais estavam ali andando e Deus então, no sexto dia, ele cria o homem e era um pó, era nada. Ontem o homem não era nada. Hoje o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando para você. O mistério que está acontecendo aqui. Ontem, até você aceitar a Cristo, até você obter a identidade de Cristo, quem você era? Quem era você no mundo espiritual? Quem era você pensando em salvação? Quem era você sem Deus? Ontem você não era nada. Hoje você é imagem e semelhança de Deus. Deus então cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, imagem idêntico a ele, fisicamente, semelhança com alguns atributos de Deus. Atributos do quê? De criação. Olha só, olha alguns atributos que o homem vai ter. Não era nada, era terra, era pó, e agora hoje ele tem atributos até para ele criar. E aí você vai ver que homens constroem prédios, arranha-céus, pontes, às vezes até no meio do mar. Constrói cidades no meio do deserto, enfim. Por quê? Porque ele tem atributos da semelhança de Deus, ou seja, atributos divinos que Deus colocou no homem para o homem criar. Um ser único, não tinha, não existia. Um anjo no céu tentou ser igual a Deus para ter esses atributos, mas de uma forma errada pecou e recebeu a sua condenação. Deus ele dá esse privilégio para o homem, que ontem não era nada, hoje, agora ele tem a imagem e a semelhança de Deus. Mas como coloquei para vocês um subtítulo, pequenas atitudes diárias, ela constrói ou ela pode destruir essa identidade que Deus deu para o homem. Vamos pensar mais ainda em Adão. Adão estava ali agora, recebeu o sopro de vida, o fôlego. Deus sopra o fôlego nas suas narinas e agora ele vem à vida. E agora ele tem Deus como seu referencial
E Deus fala para ele assim, ó, tá vendo aqui, Adão? Às vezes parece até, né? Parece até, vamos lembrar aqui do filme do Rei Leão aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Tudo isso é seu. Tudo isso é seu. Os animais que estão aqui, eles estão debaixo da sua autoridade. Você vai dar nome para eles. Ou seja, você agora vai ser o responsável por esse jardim, por essa terra. Você agora é que vai tomar conta dessa terra. Você agora vai poder viver dessa terra. Ou seja, de tudo aquilo que essa terra tem para oferecer. E olha que ela tem árvores frutíferas, olha que ela tem legumes, olha que ela tem um montão de coisas que vai fazer bem para você, que vai te alimentar. E você vai viver nessa terra e você vai cuidar dessa terra, desse local que está aqui. E mais, Adão, todo dia eu vou vir aqui, no finalzinho do dia, e vou estar andando com você nesse lugar, nesse paraíso. Olha o privilégio que Adão tem. Ontem, nada. Era algo que não existia. Não era um número, não existia um número nem de nascimento, nem um número de óbito, não existia um número de juventude, como RG, CPF, na qual ele pode comprar, vender. Não, ontem ele não era nada. Hoje, ele agora é um ser criado à imagem e à semelhança de Deus. E agora com esse privilégio de, acima de tudo, ser o gerente maior, o CEO desse paraíso, alguém responsável para dar, inclusive, nome para as criaturas que Deus criou. Tudo de mão beijada. Deus dá tudo para ele. E dá uma única ordem para ele. Não toque na árvore ali no centro do jardim. A árvore da vida ali, do conhecimento do bem e do mal, você não toca nessa árvore. A única coisa que Deus deixou para ele. Pois bem, Adão tinha tudo. Mas o tudo para ele parece que não foi suficiente. E uma pequena atitude diária fez com que ele jogasse tudo isso a perder. Vamos pensar, o privilégio que ele tinha. Ele conversava com Deus, ele andava com Deus, ele tinha tudo o que ele queria, porque Deus dava para ele, não lhe faltava nada. Ontem ele não era ninguém, hoje ele é a imagem e semelhança de Deus. Hoje ele consegue até criar algumas coisas para ele consegue criar ali, consegue regar o jardim, enfim, tudo que ele precisasse ele tinha de Deus, do próprio Deus ali. E como eu disse para vocês, o maior privilégio de qualquer homem, andar lado a lado com Deus todos os dias. E todos os dias ele construía atitudes positivas, né? Construía atitudes positivas diariamente, a qual Deus se orgulhava de Adão. Se você prestar bem atenção, todo dia Deus conversava com ele, Deus se orgulhava, ao ponto de Deus dizer assim, é muito bom, tudo que eu fiz é bom, é muito bom. Deus estava feliz com Adão, e Adão ia fazendo aquilo ali não como um propósito de se vangloriar, mas ele fazia aquilo porque ele amava a Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele gostava de Deus ao ponto de falar assim, eu quero ver Deus, o meu Pai, sempre feliz. Então tudo que ele fazia não era para ele receber glórias para ele, não era para que ele subisse de cargo, porque até então aqui nessa terra ele já tinha o cargo mais alto que alguém poderia ter nessa terra, era tudo dele. Ele não precisava de nada, mas uma pequena atitude dele, pequenas atitudes que ele tomou durante um dia, colocou tudo isso a perder. E com isso, ele traz algo que para nós, enfim, mudou toda a forma do universo, mudou toda a forma da Terra, mudou toda a reação da natureza. Ele não trouxe um prejuízo somente para ele trouxe um prejuízo para o mundo inteiro. Por quê? Porque ele era o responsável. Ele era. Eu não sei se vocês conseguem imaginar comigo aqui, mas vocês podem ver um lar, uma família, que às vezes ela por algum motivo ou outro, né, seja por uma fatalidade, ou seja por um pecado, mas uma família, quando ela se desestrutura, praticamente toda a casa sofre com consequências daquilo ali. Por quê? Porque existe um plano estrutural, existe uma identidade única, existe um tratamento único, e quando isso, por algum motivo, ele é abalado, tudo se abala ao seu redor.
Não fica somente nessa, propriamente dizendo assim, só para aquela pessoa, mas quando há um abalo na família, é um abalo geral que vai para casa, que às vezes interfere nas finanças, que às vezes interfere no desenvolvimento das crianças mais novas e até mesmo dos adolescentes, enfim. Há um abalo geral que muda tudo. Adão, ele modificou toda a estrutura que o mundo tinha, com a sua atitude irregular, com a sua atitude, com uma pequena atitude dele, que você pode dizer assim, mas espera aí, ele só comeu uma frutinha, mas aquela frutinha que ele comeu, ele não poderia ter comido. Por quê? Porque existia uma ordem de não mexer. Ele mexeu. Uma pequena atitude destruiu a sua identidade. Uma identidade na qual ele era soberano, na qual ele era o senhor aqui dessa terra. Ele administrava essa terra para um senhor maior, claro, Deus é o criador, que colocou ele como administrador. Ele estava debaixo dessa hierarquia, mas aqui na terra, pensa você como que seria legal. De repente você está andando aqui e você tem um leãozinho de estimação, um tigre. Por quê? Porque eles estariam debaixo da sua autoridade. Mas tudo isso se perdeu. Quando? Quando uma pequena atitude destruiu a identidade daquilo que Deus criou. Mas eu queria que você lesse comigo também o plano de Deus, né? Nós vamos seguir aqui para a gente entender o plano de Deus. Deus, então, ele colocou uma identidade no homem e o homem perdeu essa identidade. Mas Deus, lá em Deuteronômio, em Coríntios, 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, Deus está falando para nós que ele está querendo essa reconciliação. Então Deus, ele cria um caminho, e o caminho, nós já entendemos, o caminho é Cristo. Cristo, então, vem fazer com que esse caminho seja, mais uma vez, alcançado pelo homem, e o homem possa se reconciliar com Deus. E o segredo, né, para isso está aqui, encontra-se lá, vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação ele é, ou nova criatura ele é. Então, agora surge uma volta da comunicação com Deus. E a volta é Cristo. A volta é a cruz. Né? Se você ler comigo aqui o versículo 21, vai dizer assim, ó: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, entenda bem. Aquele que Deus criou, imagem, semelhança, aquele que Deus criou e deu toda a autoridade, ele perdeu. A partir do momento que ele toma aquela pequena atitude, né? Naquele dia, uma pequena atitude errada, ele destruiu todo o projeto, tudo aquilo que Deus tinha colocado. Mas Deus, ele, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Deus, ele cria uma maneira dessa reconciliação. E essa reconciliação, ela vira justiça. Quem é a justiça de Deus? Cristo. Cristo é a justiça de Deus por nós. Então, quando nós temos agora essa identidade, Cristo em nossas vidas, volta-se a comunicação que se perdeu. A comunicação que outrora foi perdida por Adão, agora em Cristo ela se torna real. E eis que tudo se fez novo. Todas as coisas velhas ficarão para trás, uma vez que nossa identidade está em Cristo. O inimigo, ele lutou. O inimigo, ele batalhou. O inimigo, através da serpente, ele convence o homem. E eu estou aqui, sim, poupando Eva. Vocês podem ver que eu estou poupando, sim, Eva. Por quê? Porque Eva, ela não era responsável. O responsável era Adão. Tanto que eles só foram perceber que estavam nus quando Adão comeu do fruto. Enquanto Eva comeu, não aconteceu nada, mas depois que Adão comeu o fruto, então eles vieram a perceber que a maldade que eles tinham feito, ou seja, o conhecimento que eles passaram a adquirir depois daquela atitude impensada, daquela atitude que eles não precisavam tomar, porque eles tinham tudo. E assim acontece conosco também. Todos os dias, nós que estamos em Cristo, todos os dias, nós que vivemos para Cristo, todos os dias, nós que temos a Cristo como nosso Redentor, como nosso Senhor, o inimigo, ele procura colocar essas opções para nós diariamente, para que nós viemos a deixar Cristo triste conosco,
para que nós viemos a deixar Deus entristecido com nossas pessoas. Mas cabe a nós mantermos a nossa identidade. Então aqui, para mantermos a nossa identidade, nós temos que primeiramente ter consciência disso. Que identidade que é essa? Então, quem está em Cristo? Como que eu estou em Cristo? Que maneira que eu posso estar em Cristo? Fazendo a vontade do Pai. Fazendo a vontade do Pai. Mas espera aí. Eu sou tentado diariamente. Sou tentado diariamente. E eu tenho que resistir a essas tentações. Quando eu resisto a essas tentações, eu estou falando assim para Deus: Deus, não tá fácil. Deus, a coisa é pesada. Mas por amor a Ti, eu vou falar não. Por amor a Ti, eu vou dizer não para todas as propostas que o mundo está me dando. E olha que interessante, o capítulo 18 vai dizer que isso não é nem uma coisa nossa, é algo que vem de Deus. Por quê? Porque quando você dá espaço no seu coração para as coisas que vêm do alto, você passa a ser templo do Espírito Santo. Então não é algo que vem de você, mas é algo que vem de Deus. Deus coloca isso, porque tudo isso provém de Deus. Porque Deus é que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Né? Então ele está dizendo aqui no versículo 18, Deus nos reconciliou por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é ministério? Trabalho da reconciliação. E olha que interessante, nós nos reconciliamos com Deus e nós também levamos essa reconciliação para o mundo. Por isso é ministério, por isso é serviço. É algo que não pode ficar somente aqui comigo, algo exclusivo comigo. Não, é algo que tem que acontecer comigo diariamente e que eu tenho que levar também para o meu próximo. Ou seja, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para o meu colega de faculdade, para o meu colega de escola, enfim, é algo que eu tenho que estar levando para ele. Levando para ele quem? A mensagem de salvação, a mensagem de reconciliação. Então, todo aquele que ele é enraizado, identificado, ou seja, ele é imagem e semelhança de Deus, ele também tem que tornar outras pessoas para esse caminho. E vamos ver o 19, que diz assim, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Então presta atenção, não é algo que é exclusivo só para um povo, é algo que era para o mundo inteiro, para todo aquele que aceitar. Então Deus, Paulo está dizendo aqui na carta aos 2 Coríntios, versículo 19, que o que Cristo fez não foi algo para uma pessoa, foi algo para o mundo inteiro. Cristo veio nessa terra para fazer aquilo que Adão deveria fazer e não fez. Adão não resistiu, Adão caiu. Adão, mesmo tendo tudo, ele quis ser mais que Deus. E agora, Cristo vem para mostrar e para criar esse caminho de transformação, de reconciliação, e falando assim, é possível. Embora você possa estar passando por perseguições, embora sua mente todo dia ela é atacada, todo dia a ciência quer dizer que Deus não existe, todo dia amigos seus vão dizer para você que você é bobo por você não estar frequentando os mesmos ambientes que eles, todo dia vão dizer que você é careta por de repente não beber as mesmas coisas que eles bebem, por usar as mesmas coisas que eles usam. Mas Deus está dizendo assim para você, ó, eu confio em você, continue firme, eu vou te sustentar, o Espírito Santo ele vai estar ao seu lado para te amparar, para te consolar. Vamos lá, batalha até o fim, vença até o fim. Por quê? Porque os vencedores herdarão a coroa da vida eterna. Continue firme, é difícil, mas você pode. Por quê? Porque Cristo venceu, e se Cristo venceu, você é mais que vencedor. Amém? O versículo 20, ele vai dizer assim, ó, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo... somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O que é ser embaixador? Um representante de Cristo na terra. Olha só a identidade que você herdou uma vez que você aceitou a Cristo. Agora você é um embaixador, você representa Deus na terra. E você representa Deus na terra para quê? Ó, fazendo com que você estivesse levando o seu apelo pelo nosso intermédio. Que apelo? O apelo da salvação. O versículo 20 ele está dizendo assim, ó, qual é a sua identidade? Qual é a identidade dos jovens da freguesia do Ó? Embaixadores de Cristo. Tudo que você faz é com um propósito, é com uma missão. Cristo confia em você. Você representa Ele aqui na terra.
Representa ele em que sentido? No sentido de, primeira coisa, de levar para o mundo a palavra de salvação. Segundo, representa ele no sentido de que você consegue resistir às ofertas que o mundo te dá. Representa ele em qual sentido? Você representa ele no sentido de levar boas novas para aqueles que estão desesperados. E olha que nós temos vivido dias em que as pessoas estão muito desesperadas. Temos vivido dias em que as pessoas perderam a esperança. Temos vivido dias em que, podemos dizer assim, que as pessoas elas têm ficado depressivas, têm ficado descontentes, ou achando que não tem solução. Mas você sabe o caminho. Você sabe qual é a solução. Então Cristo ele conta com você como embaixador, como representante dele aqui nessa terra, para orar por essas pessoas, para levar uma palavra de amor, uma palavra de paz. E não só isso, tá, gente? Não só levar palavras. Como igreja, criar meios. E você, jovem, é forte porque você já vencesse o maligno. Isso está escrito na palavra. Você consegue criar meios, recursos para também estar suprindo. Porque se você ler a carta aos Tiago, você vai ver que Tiago, a carta de Tiago, ele vai dizer muito claro que a fé, né, sem obras é morta. Ou seja, não adianta só você falar. Bonito você falar, bonito você entregar um panfletinho na rua e falar assim, Jesus te ama. Mas quem tem fome precisa de alimento. E vai ficar melhor ainda quando você fizer a obra. Você ter a fé de dizer que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus transforma. Mas ao mesmo tempo você também levar também o alimento. Você pode criar, junto aí, né, com a sua equipe, algumas soluções para estar fazendo um evangelismo social. E o que seria um evangelismo social? Evangelismo social é aquele que vai ver um morador de rua e vai entregar roupas para eles, vai possibilitar uma maneira de repente, fazer a higiene pessoal deles, cortar cabelo, enfim, arrumar um lugar para eles tomar banho, vai arrumar um meio de que eles se alimentem, enfim. E assim você vai fazendo o papel da igreja. Olhando para aqueles que estão dentro da igreja, que de repente não vivem numa situação de rua, mas de repente tem passado, só ele está na igreja e está passando de repente algumas perseguições dentro do lar, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo irmão que não é cristão, e ele de repente ele precisa de ter um amparo, precisa de ter um abraço amigo. Então esse é um evangelismo social. E esse é o papel da igreja. A igreja nasce nesse sentido. Você vai ver que Cristo ele tem essa preocupação todas as vezes que Cristo estava andando aqui na terra, ele tem essa preocupação. Quando a gente vê lá a multiplicação dos pães e dos peixes, você vai ver que ele tinha uma preocupação com aquelas pessoas que estavam ali seguindo ele há dias e não tinham se alimentado. Então, por isso ele vai fazer essa parte, então, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Para quê? Para que as pessoas se alimentassem. Não adianta simplesmente falar. Temos vivido um evangelho hoje em dia que as pessoas falam muito fácil, é muito simples eu dizer eu te amo, mas amor, ele é prático. O amor, ele não pode ser simplesmente de palavra. Amor, ele tem que ser palavras e atitudes. E hoje nós estamos precisando muito mais de atitudes do que de palavras, porque as palavras, durante esses tempos, ela tem perdido o valor. Antigamente, né, os mais antigos vão se lembrar disso daí. Você fazia uma compra, às vezes um contrato, e não tinha nem assinatura de nada. Eles brincavam e falavam que era feito no fio do bigode. Né? Por quê? Por que era feito no fio do bigode? Porque era na confiança. As pessoas sabiam, o fulano de tal vai fazer tal coisa, o ciclano vai fazer tal coisa. Hoje em dia, a palavra ela tem perdido o valor. A palavra mesmo nas instituições religiosas. Não estou falando somente de nós cristãos, não estou falando simplesmente da nossa igreja, estou falando no geral. Você vê aí que os líderes religiosos de diversas religiões hoje estão perdendo aquele respeito que outrora tinha. Por quê? Porque muita coisa errada está se passando em diversos locais. Mas quando atitudes começam a ser levantadas, e atitudes principalmente com unção, com a presença de Deus e com a identidade de Cristo, sendo imagem e semelhança do Criador, vidas são transformadas. Vidas recebem algo que o mundo não tem. E é dessa forma que o Evangelho ele vai se propagar. Mas Cristo ele conta com você, jovem. É com você, de Freguesia do Ó, que Cristo conta para fazer essa diferença. Eu sempre falo isso. Essa igreja ela tem um potencial tremendo. Essa igreja ela tem promessas. Essa igreja ela tem... Enfim, Deus conta muito com ela. Mas Deus conta muito com ela com quem? Principalmente com você, juventude. Nós temos muitos irmãos que já trabalharam bastante.
Mas chegou a hora de você, jovem, arregaçar as mangas aí e começar a trabalhar. Por quê? Porque quando você começar a trabalhar, quando você pensar somente em Cristo, quando você pensar somente no Evangelho que salva, que cura e que transforma, você vai ver que vidas vão chegar aos pés de Cristo. Por quê? Porque ela vai saber que tem quem pode cuidar dela. E pra gente estar aqui, então, terminando, vamos ler o capítulo 21, que diz assim, o versículo 21, que diz assim, ó: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, é através da sua vida que a justiça de Deus vai acontecer na vida do seu próximo, na vida do seu irmão. Toda vez que o diabo ele tenta acusar, Deus mostra que Cristo se fez justiça na sua vida e que os seus pecados Deus apagou e que agora você é uma nova criatura, mas você precisa se manter como nova criatura. Você precisa se manter nessa visão. Você precisa se manter fazendo, né, todo dia, né, pequenas atitudes. Eu não estou falando para você fazer muitas atitudes, não, mas eu estou falando para você fazer poucas atitudes, né, pequenas atitudes boas que vão determinar a sua identidade, ou seja, que vão construir a sua identidade. E você vai estar num patamar acima. Essa palavra patamar tem sido bastante usada ultimamente. Vou repetir aqui. Todas as atitudes boas que você faz durante o dia, você vai construindo uma boa identidade, um bom caráter. Deus conta com você. Deus confia em você. Não foi à toa que Deus ele te buscou lá onde você estava. Não é à toa que Deus tem dado livramento na sua vida. Não é à toa que Deus ele tem diariamente levantado o ministério para você e tem te dado dons, capacitando e vai capacitar muito mais, porque tem promessas para os jovens de Freguesia do Ó, tem promessas para a juventude, para a igreja no Brasil, tem promessas de que o Brasil seria aí o grande celeiro aqui da expansão, né, de um derramar do Espírito Santo, e isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer na minha vida, isso pode acontecer com a sua vida. Às vezes nós queremos uma multidão e Deus está querendo uma pessoa que esteja disposta a servir a Ele em espírito e em verdade. Que essa pessoa possa ser você. Que você possa ter essa identidade, né? E entender aquilo que está escrito. Agora sim, né? Lá em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Que está escrito assim: Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Olha aí, você não é qualquer um. Você é o tesouro pessoal de Deus. Você é o sacerdócio de Cristo. Cristo conta com você para você fazer a diferença nessa terra. Se afaste de todas as ofertas que o mundo possa querer te dar ou querer te oferecer. E entenda que a melhor parte Cristo tem para você. E Cristo te trata como um tesouro para Ele. Como um tesouro para Ele. Lembra até o Chaves, né? O Kiko lá, né? Meu tesouro. Deus te trata como meu tesouro. Como alguém especial. Como alguém único para Ele. Ao qual Ele tem muito amor e muito carinho. Basta você se dedicar, basta você recusar os manjares que o mundo te oferecer, porque o galardão que Cristo tem para você é muito maior. E eu falo isso daí para você não só na esperança de algo futuro dos céus, porque convido você a ler Deuteronômio 7. Você vai ver que se você se afastar de todas as coisas que o mundo tem, é promessa, tá lá. Deuteronômio 7, o capítulo inteiro é um capítulo de promessa, que fala assim, ó, se vocês forem fiel, tô aqui conjecturando, mudando para vocês aqui, para vocês entenderem, colocando uma linguagem para vocês entenderem. Se vocês forem fiel a Deus, vocês vão ver que Deus, ele vai guerrear as suas guerras e você as vencerá. Se vocês forem fiel a Deus, vocês terão o melhor dessa terra. É promessa, tá lá, mas é um caminho, fidelidade. Sejam fiel. Mantenha essa identidade de Cristo. E Cristo tudo mais vai fazer por você. Amém? Muito obrigado. Que o Senhor possa estar, então, trabalhando nos corações de vocês. Para que vocês permaneçam com a identidade de sacerdotes do Rei. Com a identidade de imagem e semelhança do próprio Deus. Amém? Deus os abençoe. Amém.